Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração nessa tarde, amém? Tarde de domingo, tarde abençoada, a qual o Senhor nos preparou para estarmos falando um pouco, né, de um Deus que grandes coisas tem feito por nós, né? Por mim mesmo o Senhor tem feito grandes coisas. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus de verdade, porque Deus fez uma grande obra na minha vida, assim como Jó, né? Jó, ele fala, né? Tem uma passagem que ele fala que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Por quê? Porque ele não tinha passado por uma prova tão grande como aquela que ele passou. Talvez algumas provas já tinha passado, mas essas provas não ficou escrito no livro, né? Mas aquela prova a qual Jó passou, então tem prova na minha e na tua vida que você passa, você esquece, mas tem prova que nunca, jamais você vai esquecer. Por quê? Porque vai gerar um testemunho. Então, não sei qual a prova que você está passando, mas se está doendo, pode ter certeza que é para o teu testemunho, é para o teu crescimento. Jó, ele vai falar que ele conhecia Deus de ouvir falar, somente. Mas depois da prova, ele conhece Deus não só de ouvir falar, mas de viver. Então Deus não quer que você somente ouça falar dele, Deus quer que você viva para ele, se entregue para ele, faça tudo para ele, para a honra e glória dele. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente, sincero, um homem que desviava do mal. Então Jó não tinha maldade no coração, Jó não tinha motivo nenhum. Aos olhos humanos, né, o povo queria entender por que Jó estava passando por aquilo, porque todos conheciam Jó como um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus. A Bíblia vai declarar Jó como um homem que Deus achou graça, né? Deus, assim como Noé, né? Deus achou graça em Jó, assim como Maria, né, a mãe de Jesus, Deus também achou graça em Maria. Então Jó era um desse ser humano que Deus achou graça em Jó. Deus deu tudo para Jó, mas de repente, da noite para o dia, Jó perde tudo. E muitos não entendem porque Jó está passando por aquela prova, porque se Jó fosse um homem desonesto, se ele fosse um homem que não adorasse a Deus, se ele fosse um homem que desse trabalho para a sociedade, todos iam entender, não iam nem questionar, mas Jó não. Então tem muitas pessoas que falam para você, mas por que você? O que você fez de errado? Eu não vejo maldade em você, você só faz o bem, você só leva pancada, você só recebe palavras que te machucam. Eu não estou entendendo. Assim era Jó, eles não estavam entendendo. Chegou uma hora que eles começaram a acusar Jó, né, dizendo que Jó tinha pecado, que só poderia ser pecado. Quantas pessoas olham para mim e para você e nos vê numa prova imensa, mas não te ajuda, não te dá o braço, não te abraça, mas ele vai ali para questionar, ele quer saber o porquê. Muitos nem estão preocupados com a tua vida, mas eles querem saber por que você está passando por aquilo para depois sair espalhando. Não é preocupação, é curiosidade, é diferente de preocupação. Então muitos curiosos iam até Jó, queria que Jó confessasse, Jó nada de confessar. Por quê? Porque Jó não devia, Jó não tinha pecado, né, para ser tratado daquela forma. Por mais que nós, seres humanos, já somos pecadores, mas pelo que Jó estava passando ali, era uma situação difícil para muitos que conheciam Jó. A Bíblia vai dizer que aquele homem na terra de Uz era um dos maiores, era um dos homens mais abençoados por Deus, e de repente Jó perde os filhos, perde a sua fazenda, perde os seus gados, perde tudo, até a saúde Jó perde. A mulher que está ali, só tem a mulher do lado dele agora, vai olhar para ele e vai dizer: Jó, abandona esse Deus e morre. Eu não sei por que você ainda insiste. Não está vendo que você não tem mais nada? Não está vendo que ele te esqueceu? Assim, tem pessoas que olham para mim, para você e falam: Deus já te esqueceu, desiste. Se um dia ele lembrou de você, hoje ele nem se lembra mais. Para com isso, para de ir na igreja, para de assistir esses vídeos, para de assistir essa pregação. Eu quero te dizer que Deus não te esqueceu, assim como ele não esqueceu de Jó, ele não esqueceu de mim. Quantos olhavam para mim, para minha família e viam nada, mas foi desse nada que Deus começou a fazer tudo em nossa vida.
E assim na vida de Jó, muitos questionavam, muitos queriam que Jó confessasse, muitos diziam ser juiz de Deus, ser advogado de Deus, está defendendo Deus. Mas Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de juiz, pois Ele é o próprio juiz. Deus é o próprio advogado, e muitos estavam acusando Jó e defendendo Deus. Em vez deles ajudar Jó, interceder, orar por Jó, não. Eles estavam ali procurando um motivo, procurando o pecado de Jó, alguma coisa oculta. Quantas pessoas te procuram só, aleluia, para querer saber o motivo, porque você errou, porque você pecou, porque você está passando por isso. Só pode ter um motivo. Quantos, aleluia, mas nessa tarde eu venho dizer para você, não olha para a multidão que te acusa, olha para o Deus que te defende. Não olha para a multidão que te aponta, mas olha para o advogado dos advogados, que é Jesus Cristo, que está com as mãos estendidas sobre você. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Então Jó vai entender, lá no finalzinho, ele vai entender que tudo que ele passou foi para a glória de Deus, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Jó vai dizer que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhece Deus de verdade. Então essa prova que você está passando está doendo, mas é para que você conheça mais a soberania de Deus, é para que você entenda mais os propósitos de Deus para a tua vida. Enquanto você não entender, você vai continuar na prova. Então comece a mudar a maneira de pensar, comece a orar em vez de murmurar, comece a adorar em vez de criticar, ou muitas vezes querer saber o porquê, porque é só no momento de Deus, quando você entender que tudo que você está passando é para a glória de Deus, então as coisas vão se encaixar no seu devido lugar. Aquilo que era torto vai se endireitar. Aquilo que um dia se perdeu, agora Deus vai lhe fazer achar. Tem pessoas que perderam muito, mas Deus está, aleluia, devolvendo aquilo que você perdeu. Deus multiplicou na vida de Jó, Deus devolveu para Jó quando ele entendeu a prova que ele estava passando. Então apareceram os amigos de Jó ali, sentaram com ele ali por 7 dias, não disseram nada quando Jó estava no finalzinho, quando Jó estava no pó, na cinza. Jó não tinha mais força, Jó não tinha mais nada. Então aqueles amigos, os verdadeiros, apareceram. Então os amigos, os verdadeiros vão aparecer. Talvez agora ninguém aparece. Quando aparece alguém é para questionar, é para te criticar, mas vai aparecer o amigo. E se não aparecer, vai aparecer o maior amigo, que chama Jesus Cristo. Ainda que todos virem as costas para você, ainda que todos te abandonem, mas ainda assim você tem um amigo. Esse você pode confiar, esse é fiel, esse se chama Jesus. Mas aqueles amigos apareceram para Jó, não disseram nada. De longe eles avistaram Jó, eles não reconheceram, porque o estado de Jó era terrível. Mas eles sentaram e condoeram. A Bíblia vai falar que eles sentaram ali com Jó, não disseram uma palavra. Por 7 dias eles ficaram ali gemendo, chorando com Jó, sem questionar, sem reclamar, sem acusar, sem querer entender. Amigos são esses. Amigos não são aqueles que muitas vezes só te empurra pro buraco, não. Esse não é teu amigo. Teu amigo é aquele que quando vê você no buraco, ele te tira. Ainda que muitas vezes ele não tem uma palavra para te dizer. Ainda que muitas vezes ele não pode te ajudar financeiramente, mas quando você precisa de um abraço, ele está ali. Então esses amigos de Jó apareceram para ele, ficaram ali com ele. E por 7 dias, hoje as pessoas não querem ficar meia hora do nosso lado. Se estamos bem, eles passam o dia, mas se estamos mal, eles não encostam perto, eles não passam nem na nossa rua, porque eles acham que vamos incomodar com nossos problemas, com a nossa luta, com o nosso sofrimento. Então muitos querem profeta, mas quando o profeta está no vale, ninguém chega perto, ninguém quer. Muitos só quer o profeta quando ele ministra, quando ele aleluia, está ali para trazer uma palavra, para profetizar, mas quando o profeta está no vale, ninguém chega perto. No vale é Deus e o profeta somente. E muitas vezes é o próprio Deus que permite que ninguém chegue até você, que ninguém te dá uma palavra, que ninguém vem, porque muitos vão vir para te questionar, para te criticar, e às vezes você não está preparado para receber aquilo. Então o próprio Deus é que afasta, ele afasta as pessoas, ele leva para longe as pessoas, para quê? Para que ele venha trabalhar na tua vida. Aleluia, para que aqueles que um dia falaram mal de você agora vão
ver você diferente, vão dizer aonde ele estava, será que estava viajando, será onde ele estava? Estava no vale. No vale você não aparece. No vale ninguém vê a tua dor, nem no vale ninguém vê a tua prova, nem a tua luta. Mas quando você sair do vale, eles vão querer saber. E você vai ter a palavra, você vai ter a direção, você vai ter o testemunho. Muitos não vão passar no vale com você. Muitas vezes a própria família passa longe. Muitos já te abandonaram, muitos te jogaram pedra, muitos questionaram a tua fé, mas não pare, não desista da tua fé. Não deixe de clamar, não deixe de buscar a presença de Deus. Jó não desistiu da fé. Jó preferiu morrer do que negar Jesus. Jó pediu para que Deus o levasse, mas ele não negou Jesus. Não negue Jesus por nada, essa dor, essa luta, essa prova. Talvez você está passando por uma prova com o filho nas drogas, no álcool. Não desista dele, continua orando, continua buscando. Às vezes você não tem nem palavra, você só geme, bate o teu joelho no chão, coloca a cabeça na tua cama, nos pés da tua cama e não tem palavra. Você diz, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho palavra, mas Deus, Ele te dá visão, Ele te dá sonho, Ele te mostra que Ele está com você. Assim como Deus mostra para mim, quando às vezes eu não tenho palavra, eu não sei nem o que falar para essas pessoas, Deus vai e me mostra, me dá visão, me mostra em sonhos. E Deus fala, vai ficar tudo bem, acalma teu coração, eu estou no negócio, estou trabalhando. Talvez você está como Jó, talvez você perdeu tudo, mas se você não perdeu a fé, então você não perdeu nada, continua crendo, continua confiando, continua exaltando o nome do Senhor. Deus já tem me mostrado que Ele é na minha vida tantas e tantas vezes, que às vezes eu falo, Senhor, eu não mereço, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão lindo. Às vezes eu não entendo, mas eu te adoro, eu te amo. Não deixe eu afastar dos teus caminhos, não permita que eu venha me esmurecer, enfraquecer, esfriar na fé. Esteja sempre do meu lado, me guiando, não deixe eu cair. Aleluia, se eu cair, o Senhor me segura, me toma pelas mãos, me levanta novamente, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, pecador, e só o Senhor é perfeito. Nós falhamos, mas o Senhor não. Quando Davi pecou, Davi entrou para dentro do quarto e ficou ali 7 dias jejuando, e ele disse, Senhor, não retire de mim a tua presença. Então você pode perder tudo, mas não perca a presença, não perca de vista nem um minuto a presença, porque a presença é muito importante na vida do ser humano. Na nossa vida, a presença de Deus é o mais importante. Você pode ter dinheiro, pode ter uma casa bonita, pode ter carro, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você não tem a presença, você não tem nada, porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se você faz alguma coisa, se você respira, se você trabalha, é porque você tem a presença de Deus. Às vezes, muito não vê, não entende, mas você tem a presença. Se você está andando, está caminhando, está respirando, você tem a presença, você só precisa enxergar um pouco além daquilo que Deus tem reservado para você. Às vezes você não consegue entender porque a dor, o sofrimento, a prova está tão grande com esse filho. Aleluia, está doendo e você não sabe como fazer, como agir. Somente ore. Chega uma hora na nossa vida que não dá para falar nada, fazer nada. Faça como aqueles amigos, chega e abraça, senta ali. Se ele falar alguma coisa, tu responde, se não, fique calado, esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor. Josafá temeu, chegou uma hora que os inimigos de Josafá já estavam prontos. Aleluia, para invadir ali o palácio, invadir aquela cidade. E Josafá fala, Deus, eles são muitos. Eles disseram que vêm e eles vêm mesmo. O inimigo, ele fica todos os dias nos ameaçando. O inimigo todos os dias ele nos amedronta, ele nos ameaça, mas aquele que está conosco é maior, o gigante pode se levantar da maneira que for. Mas há um Deus lá no céu, aleluia, que vê todas as coisas e que joga o gigante por terra. Então Deus diz para Josafá, olha Josafá, cale-se, essa peleja não é tua, eu vou pelejar por vós.
que vocês precisam fazer, só permaneça calado. Então tem momento da nossa vida que calado é melhor. Tem momento da nossa vida que você só tem Deus. Nem a voz sai. Já cheguei um momento da minha vida que nem lágrima eu derramava mais. Era tanta dor, era tanto sofrimento, era tanta angústia, era tanto desespero da alma. Aleluia, eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor. O Senhor disse que é comigo, o Senhor disse que está comigo, o Senhor disse que está no controle, então me ajuda. Não deixa eu perder a minha fé, não deixa eu esmurecer, não deixa eu achar que é impossível. Talvez para mim sim, como ser humano. Essa situação, para mim eu posso dizer que é impossível, mas eu sei que para o Senhor não é nada impossível para o Senhor. Não. Para o Senhor nada é impossível. Talvez para você já está perdido, alguém olha e fala, desista, para, não lute mais, não vale a pena. Mas eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Ah, irmã, mas você não sabe quanto tempo tem eu estou chorando. Não sei, mas Deus sabe, Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Diz lá no livro de Apocalipse que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então você vai voltar a sorrir, essa tempestade vai passar, as portas vão se abrir, a tua família vai ser salva. Quem prometeu foi Deus. Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir, Ele não é homem para que minta. Lá no livro de Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Descanse. É difícil descansar em meio à tempestade, mas vai valer a pena, você vai glorificar, vai exaltar o nome do Senhor. O teu marido vai voltar, vocês vão ser uma família novamente. O nome do Senhor vai ser glorificado nesta casa. Pessoas que foram embora vão voltar. Deus está trabalhando. Você não está entendendo porque Ele foi, mas é para a glória de Deus, é para Deus trabalhar. Às vezes Deus afasta as pessoas de perto de nós para Ele trabalhar, porque às vezes a gente sufoca as pessoas. Às vezes a gente quer que as pessoas vejam algo que só nós vemos e eles não estão preparados. E aí o próprio Deus permite que as pessoas vão, que elas comecem a pensar, a agir por conta delas mesmas, e a prova começa a vir para elas. E Deus fala, eu estou trabalhando tanto na tua vida como na vida dele, não se preocupe, tudo que está acontecendo é para a glória do nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado, então não se preocupe, está doendo, mas glorifique ao Senhor, adore, exalte. Às vezes é difícil, em meio à tempestade, a gente descansar, dormir. Mas até na tempestade o Senhor se faz presente. O barco estava balançando, mas o Senhor estava dentro do barco. Aleluia. Ter Jesus por perto não significa bonança o tempo todo. Ter Jesus na nossa vida não significa a mesa farta o tempo todo. Ter Jesus na nossa vida não significa que tudo vai bem. Não. Tem momento da nossa vida que é só nós e Deus, mas Ele diz o mais importante é você ter a presença. Ainda que o barco está balançando, ainda que a mesa está faltando pão, a tempestade vem, mas Deus está no meio da tempestade. Quero deixar essa mensagem para você nessa tarde. Fica na paz do Senhor. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve. Tá vindo pessoas ali, eu vou encerrar a live, tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família nessa tarde. Que o Senhor seja louvado na tua vida, seja glorificado. Em nome de Jesus.